É que eu já fiquei. É o primeiro painel seu? Estava todos os dias só com eles passando. Boa sorte, tá? Aí pra cá, chega, deu nervoso aqui, né, Chay? A Chay já participou de vários. Guilherme Soares Sodré. Sodré. E? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ah, eu vou ficar com o primeiro nome. Guilherme Maria Eduarda. Recorrido. Luísa Freitas. E? Como recorridos. Recorrido. Mesmo. Perfeito. Então, senhora presidente, Sim, senhora. à vontade. Boa tarde. Podemos, professora Podemos, Rosalina? pode. Podemos, professora Trícia? Bom, agora eu vou esquecer o professora. Instala-se a sessão da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, egrégia terceira turma, cujos advogados patronos da recorrente são a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da recorrida a Faculdade Milton Campos. Queria dizer que é uma felicidade. Começamos agora um pouco a questão protocolar, mas não poderia deixar logo de exteriorizar a felicidade de vocês terem alcançado essa etapa já aqui. Desejo muita sorte e voltamos ao fundo protocolar. Bom, cumprimentando as excelentíssimas ministras, ministra Trícia, ministra Rosalina, vamos dar início aos trabalhos, cumprimentando a assistência, os nobres causídicos e todos que estão aqui para este ato. Daremos início à nossa sessão com os 20 minutos, dada a solicitação de sustentação oral, com os patronos da Bacamazo. Por favor, tomem assento. Os senhores têm 20 minutos. Por favor, só podem estar aqui com as vestes talares. Olha só o que aconteceu. Aqui. Tu vais com a vontade de terminar? Eu acho que a Carol vai colocar. Carol, você vai colocar os 20 minutos? Eu acho que O cronômetro, não? Então eu coloco aqui. Tá.
que eu fiquei na outra, eu que fiquei monitorando. Se não aparecer, eu posso colocar. Tá, beleza, mas aí qualquer coisa eu Como que coloco a gente aqui. vai fazer que nem outra vez? Faz uma pergunta, uma. Pode ser. Quer assim? O quê? Desculpa. A gente faz assim, 20, para eles falarem, e depois a gente pode fazer perguntas ao recorrente, perguntas ao recorrido. Perfeito. bem? Uma vez. Porque Pode ser. eu acabei atropelando lá. Não, tranquilo. Aí pode ser uma, e se quiser algum complemento, não vejo problema. Botar no modo avião e ficar com o cronômetro. Melhor. Já doutores, doutora, doutor, por favor, quando estiverem prontos. Excelentíssimas ministras, excelentíssima ministra Rosalina, excelentíssima ministra presidente Gisele, excelentíssima ministra Trícia, me chamo Guilherme Sodré e falo em que a B3P alegasse nulidades que ela própria causou, reconheceu nulidades inexistentes em lei e ignorou a decadência manifesta do direito à anulação. A sentença arbitral, excelências, nasceu imaculada, e a B3P, que não só deu causa aos procedimentos arbitrais, como participou deles ativamente, agora procura desconstituí-los, convertendo a ação anulatória de uma garantia do devido processo em um instrumento da má-fé e da deslealdade processual. Portanto, excelências, o que está em jogo aqui não é apenas a sentença arbitral proferida entre B3P e Bacamazo, mas a própria subsistência da arbitragem enquanto método adequado e autônomo de resolução de disputas. Dito isso, o presente recurso especial veicula 6 questões federais, 6 violações à legislação federal perpetradas pela decisão recorrida. Questões essas pré-questionadas, porque o acórdão recorrido efetivamente decidiu essas questões, e relevantes, porque o valor da causa excede os 500 salários mínimos a que se refere o artigo 105, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição. O recurso especial da Bacamazo, excelências, não discute a interpretação dada ao contrato, nem veicula questões de fato, de modo que as súmulas 5 e 7 desta Corte não incidem. Dito isso, enfrentarei 3 fundamentos pela reforma do acórdão recorrido, sem prejuízo da sustentação dos demais fundamentos pela minha colega, a doutora Maria Eduarda Valcanova. Sustentarei, em primeiro lugar, o descabimento da ação anulatória para tutelar a observância de precedentes ou de ordens de sobrestamento. Em segundo lugar, a impossibilidade de se arguir a ausência de mediação prévia como nulidade. E, em terceiro lugar, a decadência do direito à anulação. O primeiro fundamento do presente recurso especial é o descabimento da ação anulatória para tutelar a observância de precedentes ou de ordens de sobrestamento. Na visão do Tribunal de Justiça de Vila Rica, a simples inobservância de precedentes ou de ordens de sobrestamento acarretaria a nulidade da sentença arbitral. Isso, porém, não se sustenta, por 2 razões. Primeiro, porque o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. E, em segundo lugar, porque a interpretação dada ao artigo 32 deve ser restritiva, já que este dispositivo restringe o direito fundamental à coisa julgada. Em primeiro lugar, excelências, o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. Como esta Corte já teve a oportunidade de decidir no recurso especial 1.851.324 do Rio Grande do Sul, o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem no silêncio das partes, nem mesmo subsidiariamente. Como o dever de observar o precedente oriundo do recurso especial 1.795.982 de São Paulo decorre do artigo 927, inciso 5 do CPC, e como o dever de observar ordens de sobrestamento decorre dos artigos 314 e 1035, parágrafo 5º do CPC,
não há, neste caso, violação a dever de observância algum, porque os árbitros simplesmente não foram contratualmente obrigados a observá-los. Em segundo lugar, excelências, a interpretação do artigo 32 deve ser restritiva, já que restringe o direito fundamental à coisa julgada. Excelências, por isso mesmo, o artigo 33 da Lei de Arbitragem restringe as hipóteses de nulidade da sentença arbitral àqueles casos previstos na Lei de Arbitragem. A Lei de Arbitragem, excelências, não lança palavras ao vento. Como já disse o STJ em acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, no agravo interno, no agravo em recurso especial 2.332.620 do Paraná, a desconstituição de sentença arbitral é medida excepcional e limitada às hipóteses taxativamente previstas pelo artigo 32. Afinal, como bem ensina o professor Humberto Ávila, os indivíduos só podem se orientar com base naquilo que a lei diz, e não com base naquilo que poderia ter dito e terminou não dizendo. Os princípios, excelências, mencionados pela decisão recorrida não estão previstos no artigo 21, parágrafo 2º. Na verdade, o que a decisão tenta fazer é substituir a regra de fechamento do artigo 33 por princípios que ela mesma descreve ao artigo 21, parágrafo 2º. Essa manobra hermenêutica, no entanto, acaba minando o próprio direito fundamental à coisa julgada. No fim, a decisão troca gato por lebre. Na tentativa de salvaguardar a segurança jurídica, viola ela mesma o referido princípio. Porque viola o artigo 32, inciso 8 da Lei de Arbitragem, a decisão recorrida deve ser reformada com a declaração de improcedência da ação anulatória. O segundo fundamento do presente recurso especial diz respeito à impossibilidade de se arguir a ausência de mediação prévia como nulidade. O Tribunal de Justiça de Vila Rica entendeu que a ausência de mediação prévia para um dos procedimentos acarretaria a nulidade da sentença arbitral. Isso, porém, também não se sustenta, por duas razões. Primeiro, porque os efeitos processuais de uma cláusula arbitral escalonada dependem da efetiva provocação das partes. E, em segundo lugar, porque a alegação da nulidade pela B3P, a esta altura, caracteriza um venire contra factum próprio. Em primeiro lugar, excelências, como ensina o professor Carlos Alberto Carmona, embora a cláusula arbitral escalonada possa, sim, condicionar o exercício do direito de ação, e embora ela possua, sim, efeitos processuais, estes dependem da efetiva provocação pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos. Excelências, qual seria a primeira oportunidade de se manifestar, se não quando da instauração do procedimento 17? Como consta do próprio acórdão recorrido, foi a B3P quem instaurou este procedimento sem requerer a mediação prévia, de modo que, a esta altura, ela não pode mais alegar este fato como nulidade. Para além disso, excelências, como ensinam os professores Humberto Ávila e Judite Martins Costa, por força da função eficacial bloqueadora da boa-fé, a adoção de uma conduta contraditória é fato impeditivo do direito à anulação. Ora bem, excelência, se é verdade que a boa-fé veda o venire contra factum próprio, como sustentar a procedência da presente ação anulatória quando a ausência de mediação prévia foi causada pela própria B3P? Não há lógica nisso. A tese da B3P é um cavalo de Troia. Parece promover o devido processo quando, na verdade, abre as portas da arbitragem à deslealdade processual e à má-fé. Porque viola o artigo 32, incisos 2 e 4 da Lei de Arbitragem, a decisão recorrida deve ser reformada com a declaração de improcedência da ação anulatória. Por fim, excelências, o terceiro e último fundamento a ser por mim sustentado diz respeito à decadência do direito à anulação. Quanto a isso, a decisão recorrida adota a tese de que o pedido de esclarecimentos interrompe o prazo decadencial da ação anulatória, independentemente de ter sido admitido ou não. Isso, contudo, ignora o fato, ainda não enfrentado pelos precedentes deste tribunal, de que a inadmissão de um pedido de esclarecimentos não faz interromper o prazo decadencial da ação anulatória. Isso porque o juízo negativo de admissibilidade, por ter natureza declaratória, equivale à declaração de inexistência jurídica e torna ineficaz o ato. Essa é a doutrina majoritária representada, por exemplo, pelo professor Barbosa Moreira e pela professora Ada Pellegrini Grinova. Ora bem, excelências, se o pedido de esclarecimentos da B3P foi inadmitido porque intempestivo,
Então, o prazo decadencial da ação anulatória não foi interrompido. Se não foi interrompido, extinguiu-se o direito à anulação, como bem reconheceu a sentença de primeiro grau. Excelências, o tempo não para, especialmente diante de postulações inadmissíveis e intempestivas. Porque viola o artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, a decisão recorrida deve ser reformada com a declaração de decadência do direito à anulação. A Bacamaso requer, e aqui concluo, excelências, a reforma do acórdão recorrido com base nos 3 fundamentos antes expostos. Em primeiro lugar, porque descabe a ação anulatória para tutelar a observância de precedentes ou de ordens de sobrestamento. Em segundo lugar, porque é impossível alegar a ausência de mediação prévia como nulidade. E em terceiro lugar, porque decaiu o direito à anulação. Passo, então, a palavra à minha colega, a doutora Maria Eduarda Valcanover, que sustentará os demais fundamentos do presente recurso especial, reafirmando os valores e princípios fundamentais da arbitragem, nomeadamente a autonomia privada, a causalidade e a boa-fé. Muito obrigado. Excelentíssimo senhora ministra-presidente, eminentes ministras, essa colena turma, ilustres colegas, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda Valcanover e dou sequência à sustentação oral em nome da recorrente Bacamaso, após a exposição inicial realizada pelo meu colega, o Dr. Guilherme Sodré. Para a adequada organização dessa sustentação, destaco 3 pontos decisivos para o desfecho dessa controvérsia. O primeiro, a desnecessidade de um novo termo de arbitragem como requisito para a validade do procedimento. Segundo, a plena legitimidade da fixação dos honorários sucumbenciais na sentença arbitral. E, por fim, a configuração inequívoca de litigância de má-fé pela B3P diante da prática de venire contra factum próprio. Excelências, passo ao meu primeiro ponto, com a alegada nulidade da sentença arbitral por ausência de novo termo de arbitragem. Com a devida vênia, essa conclusão contraria a lógica e a estrutura do próprio sistema arbitral, que é fundado na autonomia da vontade das partes e na instrumentalidade das formas. O termo é relevante, mas sua ausência não invalida o procedimento quando as partes, de forma consciente e inequívoca, prosseguiram e participaram de todos os atos, sem qualquer impugnação. No caso, houve ampla atuação de ambas as partes. A prestação de defesa, as manifestações, contraditório plenamente assegurado. Logo, não há que se falar em prejuízo, e como é ser disso, não há nulidade sem prejuízo. A exigência, portanto, seria um formalismo estéril, incompatível com o espírito da arbitragem. O artigo 21, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem reforça essa ideia ao conferir às partes liberdade para disciplinar o procedimento. E, na sua omissão, essa atribuição cabe ao próprio tribunal arbitral, que tem esse poder de conduzi-lo da maneira que entender adequada. Então, Excelência, se os árbitros, com base nessa norma e no próprio princípio da competência, entenderam pela validade e pela continuidade do procedimento, então essa decisão merece deferência e estabilidade. Mais do que isso, Excelências, a parte que desejasse arguir nulidade procedimental deveria fazer na primeira oportunidade que tivesse de se manifestar, conforme expressamente disposto no artigo 20 da Lei da Arbitragem. Como bem leciona o professor Carmona, se assim não o fizer, é caso de preclusão. Permitir o contrário seria esvaziar a finalidade dessa norma. E aqui ainda há um ponto adicional, Excelências. Ambas as arbitragens decorrem do mesmo contrato e, portanto, compartilham do mesmo contexto fático-jurídico. As questões já estavam perfeitamente delineadas, de modo que a exigência é não só redundante, mas contrária à economia processual e à boa-fé, que devem reger o procedimento arbitral, principalmente quando esse procedimento foi regularmente desenvolvido, com a plena ciência e anuência de ambas as partes. Por isso, a exigência, nessas circunstâncias, representaria punir a boa-fé e premiar o comportamento contraditório, um verdadeiro venire contra factum próprio que é vedado pelo nosso ordenamento processual. Por isso, requer-se seja reconhecida a desnecessidade de um novo termo de arbitragem para o procedimento número 0017. Com isso, Excelências, passo então ao meu segundo ponto, referente aos honorários sucumbenciais na sentença arbitral. O acordo recorrido entendeu que essa fixação configuraria julgamento ultra ou extra petita e ainda que a decisão arbitral violaria o artigo 314 do CPC em razão da suspensão nacional do tema 1255 do STF. Com a devida vênia, esse raciocínio também não se sustenta. Primeiro, porque o artigo 314 do CPC diz respeito à suspensão de processos judiciais, o que não pode ser estendido à jurisdição arbitral, que é de natureza privada e autônoma, regida pela vontade das partes e pela lei de arbitragem. Segundo, porque ainda se assim não fosse, o tema 1255 do STF diz respeito a demandas envolvendo a fazenda pública, ou seja, sequer seria aplicável ao caso.
E terceiro, porque a condenação em honorários não depende de pedido expresso, porque decorre naturalmente da sucumbência em razão do princípio da causalidade. Ora, excelências, se a própria lei da arbitragem, em seu artigo 27, confere aos árbitros o poder de decidir sobre as custas e as despesas do processo, faz sentido afastar os honorários, que são parcela indissociável dessas despesas e igualmente reflexo do princípio da causalidade? Os professores Dinamarco, Carmona, Mitidiero reforçam que os honorários podem e devem ser fixados sempre que houver vencedor e vencido, o que não se exclui aqui no procedimento arbitral, porque igualmente decorrem da causalidade e da justa remuneração da advocacia. No caso, foi a B3P quem deu causa à instauração do procedimento arbitral e também as condutas que ensejaram a decisão final. Portanto, não se trata de julgamento ultra ou extra petita, mas mero desdobramento da sucumbência e, novamente, da justa remuneração da advocacia. Não houve qualquer convenção em sentido contrário, razão pela qual, à luz do artigo 21, parágrafo 1º da Lei da Arbitragem, cabia sim ao Tribunal Arbitral disciplinar a matéria. Portanto, excelências, não há qualquer nulidade e, por isso, requer-se seja condenada a B3P ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Com isso, excelências, passo então ao meu terceiro e último ponto, a litigância de má-fé da B3P. O artigo 5º do CPC estabelece como norma fundamental a cláusula geral da boa-fé processual. Como ensina a professora Judite Martins Costa, a boa-fé se divide entre subjetiva, relacionada ao estado psicológico do agente, e objetiva, que traduz um padrão de conduta normativamente exigido pelo ordenamento. É justamente a violação desse dever objetivo que caracteriza a má-fé no caso. A B3P violou essa coerência ao instaurar o procedimento arbitral sem a prévia mediação, participar ativamente de todo o procedimento e somente após um resultado que lhe foi desfavorável suscitou nulidade sob essa alegação. Isso é venire contra factum próprio, inequivocamente. Conforme leciona a professora Carolina Uzeda, o princípio do nemo poteste venire contra factum próprio busca tutelar a confiança entre as partes do negócio jurídico, o que aqui claramente foi quebrado. Ora, excelências, essa conduta ainda é duplamente vedada. Primeiro, pela preclusão imposta pelo artigo 20 da Lei da Arbitragem, isso representa conduta temerária, suficiente para ensejar a condenação. Nesse mesmo sentido, conforme leciona o professor Menezes Cordeiro, sequer é necessário que a parte atue com essa intenção de prejudicar o procedimento. Basta que pratique conduta contrária à norma, o que a B3P fez de forma inequívoca. Não é necessária reanálise fática ou demonstração do dolo. A litigância de má-fé é clara. Ora, excelências, que mensagem seria passada se permitíssemos que uma parte pudesse criar uma nulidade e depois se beneficiar dela? Se isso não é litigância de má-fé, o que seria? O ordenamento processual não admite tamanha incoerência. Por isso, pugnas pelo integral provimento desse recurso especial, nos termos expostos por mim e pelo Dr. Guilherme Sodré, porque, ao fim e ao cabo, esse recurso especial trata de algo muito simples, mas absolutamente essencial, que é a própria essência da arbitragem. Porque se uma parte pode participar ativamente de um procedimento, dar causa ao que agora ela repudia e, ao final, ainda transformar a sua própria torpeza em nulidade, então nada na arbitragem resiste. Nem o prazo decadencial, nem o rol taxativo de nulidades, nem a própria boa-fé. Nesses termos, essa Corte tem a oportunidade de não só corrigir o acórdão recorrido, mas reafirmar que a arbitragem permanece vinculada à boa-fé, à lealdade e à autonomia da vontade das partes, como a lei exige e o sistema necessita. Nesses termos, pugnas pelo integral provimento desse recurso especial para a integral reforma do acórdão recorrido. Nos termos postos por mim e pelo Dr. Guilherme Sodré, muito obrigada. Eu queria parabenizar, quebrando um pouquinho o protocolo, porque nós tivemos um problema com o cronômetro. Mas, mesmo assim, eu fechei aqui, ficamos com 17 minutos e 51 segundos. Então, apenas para a transparência desse procedimento, que é uma competição que prima por isso, nós repassamos a equipe recorrida para que fique tranquila, porque eu estava aqui controlando esse tempo, ainda que não tenha sido feito o controle também ao coach e à própria equipe da Federal do Rio Grande do Sul, e pergunto se em algum momento se sentiram desconfortáveis, porque eu vejo que a sustentação ocorreu na mais absoluta tranquilidade.
Então, eu acredito que a gente possa validar todo o procedimento e, ainda que, repito, não tenha havido cronômetro aqui formalmente para todos, mas está aqui e houve realmente a validação do tempo e isso, obviamente, está sendo levado em consideração e eu agradeço a sustentação dos patronos. Muito obrigada. Por favor, o recorrido já pode ir com as vestes. Agora, vamos tentar, Carol, fazer agora o cronômetro, porque é só... Pronto, porque lá eu fiquei monitorando, que é assim que é, a gente que monitora. Não, o monitoramento é aqui embaixo. É o último computador, aí tem que aparecer o 20. Mas a gente pode aguardar um minutinho e aí já deixar essa parte formalizada. Não prejudica. Ótimo. Eles continuaram e levaram, ficou aqui, o cronometrei 17h51, vou até anotar. Eu achei pior interromper. Que aí Excelência. eu fiquei mais preocupada, que aí eu poderia deixar... Excelência, nós também temos um cronômetro, então, se optarem por já iniciar... Recorrida está até com cronômetro. Rio Grande do Sul. Então, pronto, gostei, professora Suzana. O contraditório pleno, simetria. Perfeito, claro. E eu agradeço a equipe da Milton Campos, que já disse aí que tem o seu próprio cronômetro. Eu também vou zerar aqui o meu, agora me esperem. Claro. E aí vou eu começar aqui. Então, voltando a protocolar. Excelentíssimos patronos, como solicitaram a sustentação oral, deferido o tempo. Por favor, pronunciamento. Eminentes e ministras, advogadas da contraparte, demais presentes, boa tarde. Me chamo Luísa Freitas e, juntamente ao meu colega Bernardo Frustengarten, ocupamos esta tribuna representando os interesses da recorrida B3P Engenharia para especialmente demonstrar que a nulidade da sentença arbitral no presente caso é a medida que se impõe. Isso porque, excelências, não se busca aqui rediscutir o mérito de uma disputa técnica, mas não podem fugir aos olhos desta colenda corte a previsibilidade e a segurança jurídica, características estas que justificam a própria existência da arbitragem. Quando duas sociedades empresárias, como recorrente e recorrida, elegem a via arbitral, elas não o fazem para abrir mão de regras. Pelo contrário, elas o fazem para ter regras ainda mais claras, promovendo eficiência e, acima de tudo, previsibilidade econômica. Elas buscam um procedimento onde o contrato, o regulamento e a legislação aplicável sejam rigorosamente observados. Assim, o que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Vila Rica fez e que esta colenda corte deve manter foi reconhecer que a sentença arbitral em questão traiu essa confiança fundamental. Assim, o que se busca anular aqui, excelências, não é uma mera decisão desfavorável. O que se anulou foi um procedimento que falhou em seus pilares mais básicos. Excelências, previsibilidade é saber quais as regras definirão o rumo do procedimento e ainda ter a certeza de que estas serão observadas até o fim. Quando os árbitros decidem por ignorar o contrato e ainda o ordenamento jurídico como um todo, eles estão quebrando a
própria jurisdição que lhes foi confiada. Por esta razão, permitir que uma sentença originada de tantas violações ao devido processo legal arbitral sobreviva seria transmutar a arbitragem, este método marcado pela previsibilidade, em um campo de absoluta incerteza. Feita esta introdução, esclareço que nossa exposição se dividirá em 2 momentos. Em primeiro, eu demonstrarei as razões pelas quais o recurso não deve ser conhecido e, posteriormente, demonstraremos as razões pelas quais o recurso não deve ser provido. Contudo, eminentes ministras, peço licença, antes de destacar os vícios de admissibilidade, para destacar um ponto crucial. Os pressupostos de admissibilidade não são meros formalismos. Eles são os guardiões da função precípua deste Superior Tribunal de Justiça de garantia da segurança jurídica por meio da uniformização da lei. Esta via extraordinária busca proteger o direito objetivo e não o interesse particular da parte, já que não pode ser considerada uma terceira instância de jurisdição destinada a reavaliar a matéria fático-probatória do caso concreto. Afinal, tem por objetivo assegurar a unidade e a correta interpretação da lei federal em âmbito nacional. Por isso, permitir o processamento de um recurso que falhe em demonstrar os seus requisitos de admissibilidade seria distorcer esta função constitucional, transformando esta Corte em um mero revisor de acórdãos, sendo exatamente o que ocorre no presente caso. Em 2 pontos principais. De início, a inobservância à súmula 7 deste tribunal e, por fim, pela ausência de pré-questionamento. Excelências, resta clara a inobservância à súmula 7 deste tribunal, pois o que a recorrente quer na prática é a reanálise de fatos e provas. Contudo, essa possibilidade é vedada pelo entendimento da súmula supracitada. O exemplo mais claro aqui é a tentativa de rever a boa-fé da recorrida para caracterizar eventual litigância de má-fé. Ora, excelências, todos sabemos que este tribunal pode fazer a revaloração da prova quando está descrita no acórdão. Mas o que se quer aqui não é uma revaloração, e sim uma reapreciação de fatos e provas. Por isso, o recurso não pode ser conhecido. Por fim, excelências, o recurso também não pode ser conhecido porque a recorrente apenas agora traz teses absolutamente inéditas que jamais passaram pela análise do tribunal de origem. Cito aqui 2 exemplos claros. A tese de que a inexistência do termo não teria gerado prejuízo e a alegação de delimitação do tema 1255 do STF. Estas questões não podem ser conhecidas enquanto causa decidida, conforme dispõe o artigo 105, inciso 3º da Constituição. Tampouco houve oposição de embargos de declaração para fins de pré-questionamento da matéria. Por isso, pelos 2 pontos ora aduzidos, a inadmissibilidade do recurso é incontestável. Agora, passo a palavra ao meu colega Bernardo, para que ele possa trazer as razões para não provimento do recurso. Excelentíssimas senhoras ministras, boa tarde. Na pessoa de Vossa Excelência, ministra-presidente, cumprimento os demais presentes, advogados da contraparte e toda essa colenda turma. Me chamo Bernardo Frustengarten e darei continuidade à brilhante exposição da minha colega, a doutora Luísa Freitas, que, ainda que superados os vícios na admissibilidade desses recursos, cabe aqui demonstrarmos que o apelo recursal não merece ser provido, principalmente em razão das seguintes teses, que, por coincidência, casam com as teses alegadas pela parte requerente e, utilizando do contraditório, comprovarei para as eminentes ministras. Em primeiro, demonstrarei que inexiste decadência, nesse caso, para propor a ação anulatória. Em segundo, que houve sim ausência de jurisdição do Tribunal Arbitral no procedimento 0017. Em terceiro, demonstrarei às eminentes ministras que o desrespeito à cláusula escalonada MED-ARB configura sim uma nulidade no procedimento de arbitragem e, por fim, demonstrarei que não há de se falar em qualquer litigância de má-fé por parte da AB3P.
Excelências, iniciando com o meu primeiro ponto, cumpre aqui esclarecer que, diferente do entendido pela recorrente, não há que se falar em qualquer decadência ou suposta violação ao artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Tal interpretação é equivocada, porque ignora a natureza da norma, que é restritiva de direitos. Essas normas, excelentíssimas ministras, exigem interpretação estrita, em respeito aos princípios do contraditório e da segurança jurídica. Essa, excelências, inclusive, é a interpretação que esse STJ e o STF há muito já dão às normas de prescrição e decadência. Destaco aqui o julgado no RESP 799744 do Distrito Federal, de relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi, e peço vênia para abrir aspas. Se configura uma regra básica de hermenêutica que as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência devem ser interpretadas restritivamente, não comportando interpretação extensiva nem analogia. Esse entendimento, excelências, também é dado pelo STF desde 1943, ou seja, um entendimento quase centenário, quando, em recurso do eminente ministro Orozimbo Nonato, se entendeu que as prescrições especiais não comportam interpretação extensiva. Portanto, excelências, a B3P agiu de acordo com a lei, ao propor ação anulatória no prazo decadencial, e cito, inclusive, disposto no acórdão que é o debatido aqui nessa sessão de julgamento. Peço vênia mais uma vez para abrir aspas. A sentença deve ser reformada na medida em que não foi superado o prazo de 90 dias para julgamento da ação anulatória, na medida em que houve decisão sobre o pedido de esclarecimentos em 11/11/2024. Excelências, qualquer tentativa de ir contra o que está disposto no acórdão seria, mais uma vez, violar a súmula 7 e reanalisar os fatos do caso, função que não é a dessa Corte nesse julgamento. Portanto, senhoras ministras, a decisão sobre decadência dos pedidos de esclarecimentos do Tribunal de Justiça de Vila Rica é perfeita e deve ser integralmente mantida, porque preserva, assim, o contraditório e a segurança jurídica, como já destaquei. E apenas para efeitos de complementação, também há um entendimento desse STJ a respeito dessa matéria. Os pedidos de esclarecimento não estão condicionados à sua eventual aceitação ou não. Destaco aqui o julgado 2179459 de Goiás, cujo entendeu-se que o prazo se interrompe com a oposição do pedido, ainda que não acolhido, respeitando, assim, a natureza restritiva da norma. Entretanto, senhoras ministras, a recorrente tenta, de maneira indevida, expandir a interpretação que o STJ já dá a essas normas, tentando induzir a uma interpretação que não é a correta de acordo com a jurisprudência. Mas essa Corte, que sempre pauta por seus entendimentos, não pode ignorar esses precedentes. Afinal de contas, a recorrida se pautou neles ao escolher o momento correto de ingressar com essa ação. Avançando, excelências, para o meu segundo ponto, precisamos destacar aqui aquilo que consideramos o mais grave e insanável desse processo, a ausência de jurisdição arbitral no procedimento 0017. Não é um detalhe técnico aqui, excelências, mas um desvio estrutural que fere o fundamento da arbitragem. Diferente do relatado pela recorrente, não há que se falar aqui que o termo de arbitragem é um instrumento acessório. Isto porque as partes convencionaram na Convenção de Arbitragem a Camarb como a Câmara escolhida para a solução de eventuais controvérsias. E aqui, excelências, peço atenção especial ao regulamento daquela Câmara, que dispõe que a aceitação do árbitro se dá única e exclusivamente pela assinatura do termo. Portanto, sem a assinatura desse termo, não há de se falar em jurisdição, tribunal ou julgamento legítimo. Sem a utilização do termo, sem a existência do termo, a decisão dada por esse tribunal se reduz a uma mera forma sem substância. Portanto, excelentíssimas ministras, a ausência do termo de arbitragem no procedimento 0017 fere o fundamento da arbitragem, que é a autonomia privada existente entre elas, princípio norteador que rege esse procedimento. Portanto, era fundamental a existência do termo, porque aquele que julgaria a causa só estaria investido desse poder com a assinatura desse termo, conforme disposto no regulamento daquela Câmara. Avançando, excelências, para o meu terceiro ponto, e chego também em contraditório alegado pela recorrente, que alega que a mediação não era necessária. E aqui faço coro ao que diz o professor Gary Bourne. A boa-fé objetiva, ela é afetada quando se ignora o pacto
pacto impôs de maneira expressa a mediação como etapa prévia, obrigatória e inegociável, eminentes ministras. Em nenhum momento houve a realização de uma mediação Macamarbe que sustentasse a superação da etapa de mediação em respeito à cláusula Mediarbe. Portanto, não há de se falar aqui que a cláusula compromissória foi respeitada na sua integridade. E, excelentíssimas ministras, destaco aqui também que não houve qualquer comportamento nesse sentido de má-fé por parte da B3P ao propor de maneira direta a arbitragem no procedimento 0017, porque ela fez isso respaldada na lei, no artigo 22A, parágrafo único. Ela estava em uma situação emergencial. O único motivo que levou à proposição do procedimento 0017 foi para a manutenção da tutela provisória que suspendia a multa contratual. Respaldo, mais uma vez, tudo isso configurada em legislação. A recorrente tenta alegar que era obrigação da B3P se utilizar da mediação no momento que fez o requerimento da arbitragem no procedimento 0017, mas isso não convém no previsto na legislação, conforme eu já destaquei aqui. E adentrando, senhoras ministras, no meu quarto ponto, mais especificamente na litigância de má-fé, a todo momento a recorrente alega que houve uma venire contra factum próprio por parte da B3P, a recorrida, e que nós teríamos eventualmente agido em litigância de má-fé. Excelências, o acórdão recorrido, objeto de discussão desse recurso, afastou o dolo processual da B3P. Se não houve dolo processual, o elemento volitivo implode na base. Afinal de contas, excelências, essa corte já definiu reiteradas vezes que a má-fé não se presume. Ela exige prova concreta e inequívoca do dolo processual. E esse mesmo dolo foi afastado pelo acórdão. Então, excelências, tentar fugir dessa conclusão de duas uma. Ou esbarrar na jurisprudência consolidada desse tribunal, ou mais uma vez esbarrar na súmula 7, como temos pontuado ao longo dessa sustentação oral. E segundo, porque mesmo que superado o entendimento dessa corte sobre a necessidade de dolo processual, não há de se falar em qualquer comportamento culposo por parte da B3P, porque ela agiu apenas em dever de cautela para a manutenção da medida cautelar. Por isso, excelências, o acórdão recorrido deve ser integralmente mantido, porque não violou a lei federal em nenhum dos pontos trazidos por mim, nem por minha colega. Excelências, decisão colegiada não deve se revogar por insistência, mas se manter por coerência. E eu encerro afirmando aqui com convicção e clareza que a única conclusão possível que respeite a lógica e a justiça é a manutenção do acórdão. E com essa convicção que eu retorno a palavra à minha colega Luísa Freitas, que deixará essa conclusão inevitável para as eminentes ministras. Muito obrigado. Excelentíssimas ministras, dando continuidade, portanto, à excelente sustentação de meu colega, trarei agora os últimos 2 pontos para não provimento do recurso. Adentramos agora, eminentes ministras, num dos pontos mais relevantes, a inobservância dos precedentes dentro da sentença arbitral. Em sede de sentença arbitral, os árbitros ignoraram a decisão que firmou a taxa Selic para dívidas civis, um precedente reafirmado em sede de recurso repetitivo, entendendo de forma equivocada de que não estariam vinculados a precedentes do Poder Judiciário, sequer enfrentando o entendimento do referido julgado. Esta postura, excelências, é inadmissível. Isto porque, em contrário senso do trazido pela parte recorrente, os precedentes não se aplicariam aqui por mera inaplicação do Código de Processo Civil, já que os precedentes judiciais, principalmente aqueles emanados das Cortes Superiores, dada a sua função constitucional, eles integram o ordenamento jurídico brasileiro. Inclusive, conforme doutrina de Teresa Arruda Alvim, decisões judiciais são mais do que fontes do direito, são o próprio direito. Afinal, conforme ensinamento de Paolo Grossi, é a partir da interpretação das leis ao caso concreto que se alcança o direito vivo. E ainda que exista um debate acerca de sua natureza enquanto fontes primárias ou secundárias na arbitragem, é inegável que estes servem enquanto pautas de conduta para o jurisdicionado, conforme entende Antônio do Passo Cabral. Assim, excelências, promovendo previsibilidade e segurança jurídica, valores estes inerentes ao direito brasileiro e também à via arbitral. Desta forma, a sentença arbitral padece de vício de nulidade,
capitulado no artigo 32, inciso 4º da Lei de Arbitragem, pois violou a Convenção Arbitral, que convencionava a observância ao direito brasileiro. Contudo, eminentes ministras, ainda que desta forma não se entenda, cabe destacar aqui doutrina da professora Suzana Cremasco, a qual entende que caberia aos árbitros, ao menos desenvolver, por força de seu dever de fundamentação e ônus argumentativo, analisando a aplicabilidade do precedente no caso concreto, ou seja, excelências, deveriam enfrentar o precedente e dizer por que ele não se aplicava, fundamentando a decisão. A simples omissão, como ocorreu no presente caso, enseja a nulidade da sentença. E aqui, não por inobservância a um precedente, mas por claro vício de fundamentação na sentença arbitral, conforme hipótese prevista no artigo 32, inciso 3º da Lei de Arbitragem, e também ao princípio do contraditório material, conforme hipótese prevista no artigo 32, inciso 8º da Lei de Arbitragem. E, excelências, nós destacamos aqui que a jurisdição arbitral é de fato autônoma, mas, em hipótese alguma, pode ser considerada uma ilha e, a partir disso, utilizar-se dessa argumentação para ignorar os precedentes, já que estes, como dito, constituem pautas de conduta aos jurisdicionados. Por esta razão, a anulação era a única medida correta. Por fim, excelências, o acórdão também acertou ao anular a condenação em honorários de sucumbência. Isto porque na arbitragem, diferentemente do processo estatal e diversamente do aduzido pela parte recorrente, estes não constituem pedidos implícitos ou ainda automáticos, já que dependem da vontade das partes. E é fato incontroverso que nem a convenção arbitral, tampouco o regulamento da Câmara previam esta condenação. Assim, ao fixar os honorários, mesmo assim, o Tribunal Arbitral decidiu de forma ultra petita, extrapolando a sua competência e gerando a nulidade clara ao artigo 32, inciso 4º da Lei de Arbitragem. Por todo o exposto, eminentes ministras, a recorrida requer que este recurso não seja nem mesmo conhecido, e ainda que o seja, que a este seja negado provimento, mantendo a irretocável decisão do Tribunal de Vila Rica. Nós agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição desta Corte. Muito obrigada. Nós que agradecemos as sustentações e, para ser simétrica com a situação anterior, tivemos a sustentação 19 minutos e 13 segundos. Portanto, as duas sustentações obedeceram aos ditames do nosso regulamento. Muito obrigada. Tomem assento, por favor. Agora nós já vamos passar para a segunda fase, a segunda etapa das arguições. Por favor, a recorrente. Oi. Patrícia, posso começar? Pode. Prezados patronos, vou passar a palavra à minha colega, cumprimentando novamente a excelentíssima ministra Trícia para as suas considerações. Por favor, ministra. Bom, inicialmente, quero parabenizar as duas equipes, né, pelas brilhantes sustentações e, considerando que a gente está no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e considerando que aqui atualmente nós temos um Sejusc, né, eu acredito que muitos já esperam essa pergunta da minha parte, que é o Centro de Solução Consensual de Conflitos, eu queria saber dos patronos se esse caso envolvendo questões arbitrais, se esse caso poderia ser submetido ao Sejusc, aqui do STJ, em caso positivo, se a mediação ou a conciliação deveria se limitar às questões do recurso,
que são as questões, as questões formais da arbitragem, né, os vícios eventuais da sentença, ou se a mediação poderia entrar no mérito que foi discutido nos procedimentos arbitrais. Pois não, Excelência. Aproveito para cumprimentá-las novamente e aproveito a oportunidade também para agradecer a todas as posteriores perguntas, além dessa. Sim, é possível submeter o presente litígio e é, sim, possível adentrar ao mérito da questão, não fica restrita às questões procedimentais suscitadas. Mas por quê? Mas eu queria Era o que eu ia complementar, se me permite, excelentíssima ministra Trícia, porque agora eu fiquei com essa dúvida. Há alguma fundamentação técnico-jurídica para esse entendimento de Vossas Excelências? Pois não, Excelência. Exatamente porque no processo civil, como uma forma de concretizar o direito à liberdade, o princípio da liberdade, especificamente no processo civil, existe o princípio da demanda e, segundo este, sim, os processos judiciais, desde que a cognição desses processos seja composta pelas próprias partes, sim, é possível submeter essas questões à mediação, independentemente do que foi especificamente alegado ou não no recurso especial. Mas aí o senhor não acha que seria incoerente a gente tratar no âmbito do recurso questões atinentes a limitações, né, objeto do recurso, a vícios da sentença, e a gente poder fazer uma mediação com homologação judicial? Não acha que isso de certa forma, desprestigiaria a arbitragem já feita anteriormente, em relação ao, né, que foi em relação ao mérito? Pois não, Excelência. Imagino que não, justamente porque na arbitragem também vige o princípio da autonomia das partes, a autonomia da vontade, e no caso de uma mediação composta pelas próprias partes, com questões submetidas por elas mesmas, isso não viola a arbitragem, não viola a autonomia delas, da arbitragem especificamente, justamente porque está respeitando os princípios diretores desse sistema arbitral. Ok. E aí, no caso de ser submetido ao SEJUSC, no caso dos senhores, qual seria um instrumento mais adequado? Seria uma conciliação? Seria uma mediação? E qual a diferença e por quê? Pois não, Excelência. Seria uma conciliação, justamente porque as partes já têm um longo histórico, como está descrito no próprio resumo do caso, de modo que a mediação só seria adequada caso as partes nunca tivessem tido esse histórico de relacionamento. Mas qual a diferença da mediação e da conciliação? Pois não, Excelência. A conciliação é caracterizada por o conciliador sugerir soluções às partes, sem, no entanto, me confundi, perdão. Fica tranquilo. Na conciliação, o conciliador não tem poderes de sugerir soluções às partes, justamente porque já se parte do pressuposto de que elas têm esse relacionamento de longo histórico. O que ele faz é reaproximá-las para que, uma vez postos de lado aquelas questões laterais do litígio, elas possam, por elas mesmas, chegar à solução do litígio, ao passo que na mediação, já que não existe partes desse pressuposto, não existe o relacionamento de longo histórico entre as partes, o mediador tem sim poder de sugerir, para além de reaproximar as partes, sugerir soluções para o litígio entre elas. O mediador. O mediador. Tá, ok. Estou satisfeito. Obrigada, presidente. Obrigada, excelentíssima ministra. Agora eu passo a palavra para a nossa nobre ministra, doutora Rosalina. Por favor, excelentíssima ministra. Eu só vou complementar a pergunta da ministra Trícia, já que falamos de justiça multiportas, se limitaria à mediação e à conciliação, ou se também poderia se admitir a justiça restaurativa e o direito sistêmico. Pois não, Excelência, a posição da Bacamasa é de que sim, seriam também métodos adequados de resolução desse litígio. Se o sistema multiportas, ele justamente faz com que a gente chegue àquela porta em razão do conflito, haveria um conflito específico, haveria um sistema específico para esse caso, mediação, conciliação, direito sistêmico ou justiça restaurativa?
Pois não, Excelência. Acredito que o mais adequado seria conciliação, como eu havia dito, mas também os demais métodos que Sua Excelência citou também seriam admissíveis nesse caso. Obrigada. Eu posso fazer a minha pergunta? A minha pergunta é mais tranquila. É que a Bacamaço defende que a falta de mediação não gera essa nulidade, mas apenas um inadimplemento, né? Como essa interpretação se concilia com o princípio da autonomia privada? É justamente esse ponto que eu queria que vocês dissertassem, que os doutores falassem. Segundo o qual, como as partes podem moldar a estrutura da arbitragem e conciliar essa instauração a determinados atos prévios, né? Na realidade, por que a vontade expressa das partes, né, claramente obrigatória, deveria ser relativizada exatamente na fase que define os limites dessa jurisdição estatal ou equivalente? Pois não, Excelência. Eu gostaria de começar com uma jurisprudência, começar a minha resposta, propriamente dita, com uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Raul Araújo, que foi proferida em 2015, o RESP 1.331.100, número 100, que expressamente estabelece que o que tem a função vinculante imediata para resolver o litígio é a própria arbitragem. Então, que o que parece mais lógico, e aqui peço vênia para parafrasear, o emprego de ou ao invés de ao fato da mediação por anuência de ambas as partes. No caso, pode ser suscitado que não houve uma dispensa expressa de ambas as partes em relação a isso, inclusive, isso muito bem justificado pelo fato de que estamos num momento de ação anulatória em que isso foi ensejado pela recorrida. Isso se dá pelo fato, se explica que ainda mesmo que não tenha tido expressamente essa demonstração de vontade, a autonomia da vontade ela não se limita, e o fato da expressão da vontade ela não se limita ao que as partes expressamente dizem, mas o seu comportamento processual também impacta nisso. Nesse sentido, as partes prosseguiram com ambos os procedimentos, participaram ativamente de toda a causa. Isso, inclusive, é fato incontroverso no acórdão, pode ser extraído do relatório do acórdão, onde foi expressamente escrito que houve contraditório a ambas as partes, foram suscitadas em relação à necessidade de provação de provas e todas as questões pertinentes. Então, nesse sentido, a vontade das partes e pela continuidade do procedimento claramente manifestou que ambas as partes estavam cientes de que não houve a mediação e que elas não gostariam de que houvesse novamente. Inclusive, a mediação anterior do procedimento 0016 foi infrutífera, da mesma forma que, após a solicitação pela Bacamaço, que sempre agiu de boa-fé durante o procedimento arbitral, pela suspensão de ambos os procedimentos, quando houve a mediação ad hoc, da mesma forma restou infrutífera. Então, não só a autonomia da vontade das partes, não só a vontade das partes se manifestou pelo sentido da continuidade da arbitragem, independentemente da mediação prévia, como sequer seria necessária uma nova mediação em relação às duas anteriormente citadas, e, novamente, reforço a jurisprudência trazida no início da minha resposta, de que o próprio STJ reconhece que o que tem a função vinculante é somente a arbitragem, e, pela vontade das partes, se pode, sim, estabelecer que a cláusula escalonada diz um ou e não um e em relação à mediação. Eu só queria uma complementação, porque se a mediação obrigatória pode ser descartada, né, sem essas consequências, o que impediria que outras etapas pudessem também igualmente serem descartadas? Não haveria aí um risco de, digamos, uma seletividade, né, de uma seletividade interpretativa que pudesse ser utilizada, que acabaria desestabilizando essa própria força normativa dos negócios processuais? Perfeitamente, Excelência. Agradeço a oportunidade de esclarecer o ponto. Na verdade, conforme leciona a professora Marcela Kolbeck, por exemplo, o que se tem aqui, o que fundamenta a resposta que responda objetivamente a pergunta, é a ausência de prejuízo. A flexibilidade procedimental é um pressuposto da arbitragem, inclusive a lei da arbitragem permite expressamente isso a partir do artigo 21 dela. Então, a flexibilidade procedimental, no momento que não há prejuízo, então essa é a razão pela qual que não seria
uma discricionariedade em relação à dispensa de formalidades, porque não houve prejuízo. E isso é muito claro pela ausência de impugnação por qualquer das partes no momento oportuno, o que, inclusive, nesse caso, impõe a preclusão temporal imposta pelo artigo 20, mas também lógica, porque todos os comportamentos da B3P demonstram de que ela estava totalmente ciente e de acordo com a forma como os procedimentos foram desenvolvidos. A ausência de prejuízo seria o critério objetivo utilizado para distinguir essas etapas contratuais vinculantes daquelas que podem ser livremente ignoradas? Pois não, Excelência, não sei se compreendi a pergunta. Qual o critério objetivo utilizado para distinguir a etapa contratual que é vinculante e aquela que vai poder ser descartada com a mediação? Pois não, Excelência. No caso, é o próprio prejuízo, porque esse prejuízo ele não pode ser presumido. E, nesses termos, na medida em que o procedimento foi regularmente desenvolvido, e ele foi regularmente desenvolvido porque culminou numa sentença arbitral. Caso não tivesse sido desenvolvido, não teria culminado na decisão final. Então, o critério objetivo é o próprio prejuízo, que ele não pode ser presumido. Nesse sentido, ele não existe porque sequer foi suscitado em qualquer momento e precluiu temporalmente, logicamente. Ok, obrigada. Satisfeitas, ministras? Eu tenho só mais um questionamento a fazer aos patronos, que é dentro da esfera do controle judicial, que é até um pouco na esteira do que a excelentíssima ministra, a doutora Trícia, mencionou. Qual é o limite do controle judicial sobre o mérito da sentença arbitral? E aí leva a uma ponderação de como que nós podemos fazer uma distinção entre erro de julgamento, de vício de nulidade, dentro desse parâmetro de um contexto arbitral. E aí leva também ao raciocínio precedente, ao raciocínio antecedente, que a excelentíssima ministra Trícia nos convocou à reflexão. Qual é o parâmetro do SEJUSC? Então, como se nós tivéssemos 2 degraus. Nós temos o SEJUSC, vai avançar em tudo, qual é a famosa intenção dentro de uma pauta de mérito e também do próprio controle judicial a posteriori, dentro dos limites dessa faceta, dessa interface do procedimento e da sentença arbitral. Então, eu queria ouvi-los, patronos, por favor. Pois não, Excelência. A posição pacífica do STJ, a exemplo de um julgado da 3ª turma de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que eu cheguei a mencionar na minha defesa oral, no agravo interno, no agravo recurso especial 2.332.620 do Paraná, e também o entendimento doutrinário, como, por exemplo, do professor Carlos Alberto Carmona e do professor Cândido Rangel de Damarco, é de que a sentença arbitral é incensurável em seu mérito. O que significa, como Sua Excelência muito bem colocou, que os erros de julgamento cometidos durante o procedimento arbitral não podem ser arguídos pela via estreita da ação anulatória, mas somente erros de procedimento, e mais especificamente os erros de procedimento do artigo 32, que é taxativo. Para além dos erros de procedimento do artigo 32, poderíamos pensar também em hipóteses de cabimento da ação anulatória, a violação de direitos fundamentais processuais e a violação à ordem pública. Mas para além desses 3 casos, o elenco do artigo 32, a ordem pública e os direitos fundamentais processuais, a ação anulatória não é o meio cabível para se discutir qualquer outro erro de procedimento. Quanto à diferença entre erro de procedimento e erro de julgamento, a doutrina clássica, representada, por exemplo, pelo professor Giuseppe Chiovenda e pelo professor Piero Calamandrei, define erro de procedimento como a inexecução de um preceito processual, ao passo que o erro de julgamento seria algum problema que afeta o raciocínio judicial no alcance do resultado da solução jurisdicional, seja na premissa maior, seja nas premissas normativas, uma interpretação incorreta, por exemplo, do texto legal, seja na premissa menor, um problema na asserção dos fatos e na prova com relação a esses fatos, seja na própria subsunção, na inclusão de determinados fatos no suporte fático da norma, tal como estabelecida na premissa maior. O ponto todo é que todos esses vícios, durante o raciocínio de uma decisão, acabam por viciar o dispositivo dessa decisão, a solução que foi dada ao caso, e isso, no entanto, não pode ser alegado pela ação anulatória, como seria o caso com a inobservância de precedentes, porque, como bem sustenta
o professor Eduardo Talamini e também a professora Suzana Cremasco, isso seria um erro de julgamento. Diz respeito à correta solução ou não do caso, tendo em conta o ordenamento jurídico brasileiro. Embora o artigo 32, inciso 4, sim, possibilite a ação anulatória quando da violação dos limites da convenção arbitral, o fato de que a arbitragem é de direito não significa abrir as portas da ação anulatória para se alegar esses erros de julgamento. E, portanto, nesse ponto, a ação anulatória proposta pela B3P deve ser julgada improcedente e também deve ser provido o presente recurso especial. Satisfeitas, ministros? Por favor, tomem assento. Recorrida. Agora a gente inverte? Não, pode. Pode começar. Pode continuar. Então tá. Patronos, tudo ok? Excelentíssima ministra Trícia, por favor, suas considerações. Bom, parabenizando novamente as equipes, eu vou insistir na questão do Sejusc e se o processo poderia ir para o Sejusc, e em caso positivo, a minha pergunta seria: as partes podem dispensar a confidencialidade no âmbito de uma tentativa de autocomposição no Sejusc? Excelência, respondendo à primeira pergunta em relação se a controvérsia poderia eventualmente ser submetida ao Sejusc, o posicionamento da requerida é que sim, porque o novo Código de Processo Civil de 2015 defende de maneira clara e explícita o incentivo e a mera utilização dos métodos autocompositivos de solução de conflitos. Então, o posicionamento da requerida é que sim, eventualmente essa controvérsia poderia ser levada ao Sejusc. Quanto à confidencialidade, excelente ministra, o posicionamento da requerida é que, entendendo a autonomia da vontade das partes que optaram na cláusula compromissória pelo procedimento de arbitragem e de maneira prévia pela mediação, fazendo jus aqui à cláusula MEDIARB, nós entendemos que dentro dessa autonomia vontade em optar por esses procedimentos está implícito a confidencialidade do procedimento arbitral. Portanto, eventualmente se levado ao Sejusc, deveria se manter aquilo que for discutido em eventual conciliação ou mediação de maneira confidencial. Aí a minha pergunta foi: as partes poderiam dispensar essa confidencialidade? Excelência, eu entendo que, se de comum acordo, considerando que inicialmente elas haviam optado por um procedimento confidencial, que é a arbitragem, caso elas entrem em comum acordo e seja de vontade tanto da requerente quanto da requerida, poderia eventualmente ser dispensada, mas não poderia ser algo unilateral, deveria ser uma decisão em conjunta bilateral. E minha segunda pergunta vai também em relação a essa possibilidade de convenção processual no âmbito dos recursos especiais. As partes poderiam solicitar a suspensão do processo judicial, do recurso, para voltar para a esfera extrajudicial para tentar uma autocomposição? Excelência, considerando que, no presente caso, o recurso especial, esta colenda corte, ela tem por objetivo a aplicação do direito à espécie, considerando a suspensão do presente recurso, ou seja, eventual, por exemplo, se as partes convencionassem a suspensão do presente recurso, retornassem às instâncias ordinárias para se realizar uma espécie de acordo junto ao Sejusc, por exemplo, instaurando uma mediação, tendo em vista a relação anterior das partes que já teriam outros contratos, este contrato que foi objeto tanto dos procedimentos arbitrais quanto desta ação anulatória, representariam ali a relação anterior das partes, por isso a mediação seria o procedimento correto. Se as partes
entendessem por acordar, caberia, portanto, a desistência de um recurso, que é um procedimento previsto no Código de Processo Civil. Tá, então não seria então na concepção dos senhores não seria uma suspensão, teria que haver necessariamente uma desistência para voltar para o âmbito extrajudicial para a tentativa de uma autocomposição. Perfeitamente. Com a suspensão do processo, se as partes alcançassem eventual acordo, teria-se, portanto, a desistência do recurso. Tá, depois então do procedimento. Perfeitamente. Tá, ok, satisfeito. Para ficar claro, não como ato antecedente, mas como ato consequente à desistência. Exato. Certo. Satisfeita, ministra? Excelentíssima ministra Rosalina, por favor. Eu, instigada pela ministra Trícia, de novo, sobre a confidencialidade. Eu também. Os doutores disseram que a confidencialidade pode ser descartada. Então, eu questiono. Haveria aí uma alteração da própria natureza desse meio alternativo de solução de conflito? E se poderia ser também admissível a gente criar um outro meio alternativo de solução de conflito? Ou se poderia também ser utilizada, a mesma pergunta que eu fiz, os outros meios alternativos de solução de conflito, como a justiça restaurativa e o direito sistêmico? Excelência, agradeço a pergunta, inclusive, antes de responder a excelentíssima ministra, faço questão de ressaltar aqui que, quanto eu, quanto minha colega, ambos os patronos, sempre confiamos na mediação, inclusive temos origem na mediação. Respondendo objetivamente agora a pergunta da excelentíssima ministra, em relação à suspensão, é sabido, como respondi anteriormente, a pergunta que tanto o procedimento de arbitragem e mediação, eles já carregam com si a suspensão natural. Porém, essa suspensão, especialmente na mediação e nos métodos alternativos de solução de conflito, ela pode ser flexibilizada se da vontade das partes. Então, eu entendo que poderia eventualmente haver essa suspensão, como já havia respondido anteriormente, e em relação à pergunta que a excelentíssima ministra me fez, em relação a outros métodos adequados de solução de conflitos, mais uma vez respaldado no entendimento do CPC de 2015, do incentivo do legislador ao propor o novo Código de Processo Civil aos métodos adequados de solução de conflitos, desde que as partes chegassem a um acordo bilateral que fosse de vontade de ambas, não vejo qualquer óbice a realizar um procedimento alternativo, que não a mediação ou a conciliação, e eventualmente com ou sem a presença da confidencialidade. Excelência, somente para fins de complementação, até recuperando um pouco da parte da resposta que eu dei à eminente ministra Trícia, a mediação, considerando toda a relação anterior que as partes tiveram durante contratos, durante o procedimento arbitral e agora nesta ação anulatória, seria a forma correta, já que este método adequado de solução de conflito teria por objetivo a reaproximação das partes, enquanto a conciliação seria utilizada ali em uma relação onde as partes não teriam esse vínculo anterior que de alguma forma foi quebrado. Então, a mediação aqui, caso as partes optassem, seria o método adequado de solução de conflitos, mas, claro, respaldado pelo que o Bernardo falou. A justiça restaurativa também prevê essa mesma com maior intensidade, porque cria os laços de conflito, eles são muito mais trabalhados, digamos assim. Mas eu queria voltar à questão da confidencialidade. Eu vou só fazer uma pergunta. A confidencialidade é elemento intrínseco da mediação? O posicionamento da recorrida entende que tanto a arbitragem quanto a mediação, na origem, elas são confidenciais, mas principalmente na mediação há uma possibilidade maior de flexibilização. Então, entendemos que sim, é um elemento intrínseco da mediação. Ok. Posso fazer minha pergunta? Sim. Só a tese da B3P não gera uma insegurança quando permite que qualquer falha nessa fase prévia, né, destrua todo o procedimento arbitral posterior? Como se pode garantir a eficiência e a estabilidade do sistema arbitral se a nulidade por descumprimento escalonado
puder sempre retroagir para anular o procedimento? Excelência, acho uma pergunta importantíssima, inclusive para esclarecer a tese da B3P em relação à inobservância da cláusula escalonada MED-ARP. Justamente o que defendemos aqui é que o acórdão deve ser integralmente mantido, porque ele restaura a segurança do procedimento de mediação e de arbitragem. É a autonomia da vontade das partes, e quando elas firmaram a cláusula compromissória, elas colocaram nessa cláusula a necessidade de realização de mediação prévia. Portanto, tentar flexibilizar isso, aí sim afetaria diretamente a segurança jurídica e principalmente a confiança no sistema de mediação arbitral e, consequentemente, nas soluções alternativas de solução de conflito. E somente para fins de complementação, excelentíssima ministra, o próprio acórdão, ele afirma que a mediação prévia, no presente caso, seria a forma efetiva de se garantir aquilo previsto no artigo 5º, qual seja o acesso à justiça por meio dos métodos adequados de solução de conflito. Mas quais seriam, então, os critérios utilizados pela B3P para transformar um vício prévio de negociação em um vício de competência arbitral? Excelência, aqui realmente me debruçando no caso concreto, em discussão, é importante ressaltar que a etapa prévia de mediação à arbitragem é fundamental e nós entendemos que, mesmo não realizada anteriormente a arbitragem, como nós alegamos em nossa sustentação oral, nós realmente, de boa fé objetiva, instauramos diretamente o procedimento arbitral no 0017 para a manutenção da medida cautelar, porém a mediação era fundamental. Deixar essa mediação para uma etapa muito posterior à instauração da arbitragem, naturalmente afasta as partes, e o procedimento de mediação como método alternativo de solução de conflitos pede que as partes estejam próximas, que estejam dispostas a solucionar esse conflito. Portanto, é fundamental a observância expressa da cláusula escalonada MED-ARP, e o critério é justamente esse, entender que um princípio da mediação é justamente essa disposição e vontade das partes em colaborar para eventualmente solucionar o litígio. Ok, obrigada. Eu tenho uma que gostaria de ouvir um pouquinho mais os patronos. Em que momento o Poder Judiciário, então, ele pode interromper uma arbitragem que já tenha sido instaurada? Existe essa possibilidade? Excelência, em respeito também ao princípio da autonomia da vontade das partes que escolheram o procedimento arbitral, e aqui destaco a independência entre a arbitragem e o Poder Judicial e as medidas expressas previstas no Código de Processo Civil, aonde o Poder Judiciário pode intervir na arbitragem, ele somente poderia intervir no processo judicial se provocado por uma das partes em eventual ação anulatória de sentença arbitral, e acredito que a doutora Luísa possa até complementar. Perfeitamente, excelência. Considerando até mesmo que a arbitragem é uma jurisdição autônoma, acreditamos que não seria possível a intervenção do Poder Judiciário dentro da arbitragem, sendo como exceção até mesmo a lei de arbitragem, a etapa que ela prevê de ida ao Poder Judiciário durante o procedimento arbitral, até mesmo antes, seria o que a B3P fez, de requerer uma tutela de urgência para fins de requerer posteriormente uma arbitragem. E por que não foi requerida para a MARB? Excelência, nós entendemos que houve uma sentença arbitral no procedimento 0017 e até destaco um fato aqui, realmente nós entendemos que não cabe a essa corte analisar situações fáticas, porque esbarraria na súmula 7, mas apenas para título de exemplo, a sentença arbitral, inclusive, ela veio em caráter de surpresa, porque ela eventualmente conectou os dispositivos que conectou os procedimentos 0016 e 0017, inclusive houve uma limitação de contraditório. Então, a B3P entendeu que a medida cabível na situação que se encontrava seria realmente recorrer ao Poder Judicial através de uma ação anulatória. Principalmente porque, excelência, apenas para fins de complementação, a outra medida que a B3P teria naquele momento seria recorrer a um árbitro de emergência, o que significaria naquele momento um grande ônus financeiro, porque ela recorreu ao Poder Judiciário porque ela estava em uma situação, como dito pelo Bernardo em seu discurso, de legítima defesa processual, pois estava em uma situação de emergência, já que
a Bacamazo estaria instaurando multas altíssimas diárias, então ela recorreu ao Poder Judiciário, já que ir a um árbitro de emergência significaria pagar novos honorários arbitrais, o que deixaria ela em uma situação ainda pior financeiramente. Excelência, se me permite só uma rápida complementação, em sede de recurso não há que se falar em recurso em arbitragem. A única ferramenta, objeto possível, são realmente os pedidos de esclarecimento, que foi o que a B3P fez e é inclusive objeto de discussão aqui. Por isso, recorremos ao Poder Judiciário. Mas não seria fortalecer o próprio modelo autocompositivo? Excelência, nós entendemos que, inclusive em respeito à cláusula compromissória e às regras de arbitragem na Camarb, mais uma vez por não caber recurso, realmente o fortalecimento do método autocompositivo, e aqui especificamente a arbitragem, é realmente que, eventualmente, essa turma, se assim entender, mantenha um acórdão para reforçar a segurança jurídica do procedimento e garantir, inclusive, e senhoras ministras, até faço uma reflexão do que eventualmente uma decisão aqui poderia acarretar, pensando em efeitos práticos para a sociedade, eventualmente se revisado esse acórdão, poderia soar como um precedente para a sociedade, para todos aqueles que estão envolvidos em procedimentos arbitrais, que eventualmente desrespeitar o convencionado e o pactuado pode ser eventualmente premiado com uma eventual não seguimento do procedimento adequado. Satisfeitas, ministras? Eu agradeço aos patronos, tanto a parte recorrente quanto a parte recorrida, e peço que rapidamente consigam... A gente consegue aqui ao lado, é melhor, né? Então, não precisam sair do recinto, por favor. Muito obrigado. Por causa do nosso tempo.
Esperar a nossa oradora, que está vindo. Antes de anunciar o resultado, só para dar um feedback, não é fácil estar nessa posição, é consenso de nós três aqui. E agora, falando enquanto professoras, o projeto pedagógico é maravilhoso, mas vocês compraram a ideia do projeto pedagógico e vêm para cá com uma total ética, responsabilidade, cuidado. E isso realmente nos impressiona. Nos impressiona que, de painel a painel, vocês têm esse cuidado de levar adiante outras argumentações, de fazer outras ponderações. Então, isso para a gente é fenomenal. E digo isso, nós três aqui, enquanto docentes, ficamos assim maravilhadas com esse retorno. As sustentações, elas foram muito simétricas, para dar esse feedback a vocês. Agora, nas respostas, a gente sentiu um pouquinho de desnível, e foi esse o pequeno diferencial, para dizer assim, a diminuta situação para a gente conseguir alcançar o padrão de um resultado. Mas estão realmente de parabéns. Eu queria congratular ambas as instituições que realmente a gente sente a dedicação aí, eu acho que até mais de ano, eu não sei a projeção temporal, mas com certeza mais de ano aí trabalhando para essa sintonia fina entre os pares, os dois pares, a gente sentiu na apresentação e nas respostas, e isso é realmente digno de nota. E agora chegamos, só dizendo para vocês, volto a afirmar que foi aí, se tivéssemos décimos, seriam os décimos, mas nós temos que escolher, e a equipe escolhida foi a Milton Campos. Pronto. Tá cumprida, né, meninas? E agora? Pessoal, rapidinho aqui. Eu preciso só de um representante do... Resolvemos no tempo. E muito bem, porque são 2h30. Tem que correr lá para dentro agora. Já tá atrás de mim já. Vamos lá, meninas. Imagina, parabéns pra gente. Um prazer no gabinete estar com vocês. E o que tu acha, Astrid? Você estava falando com o Paulo, a gente fez um trabalhão lá. É isso, assim, a gente fez o que a gente conseguiu, mas tchau. Mas agora